ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o Dr. Alexandre. Ele é ortopedista e traumatologista e está aqui para compartilhar o seu conhecimento e responder às dúvidas mais frequentes dos pacientes. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos do TV Farol. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência nessa área. Bom, eu atuo como ortopedista e traumatologista já há quase 20 anos. Eu tenho uma subespecialidade em cirurgia do ombro e uma outra subespecialidade em medicina esportiva. Então é nessas áreas principalmente que eu acabo atuando. Doutor, e dentre as dúvidas mais frequentes são as principais causas de dores nas articulações. Como elas devem ser tratadas? Bom, a dor articular ela é uma dor multifatorial normalmente, tirando o caso de um trauma, de um paciente que vai fazer uma atividade física ou sofre um entorse, isso é uma dor específica. Mas normalmente a dor articular ela é multifatorial, desde algumas patologias, como uma artrite reumatoide, ou simplesmente algum desgaste ou sobrecarga de uma articulação. Normalmente elas vão ser mais em membros inferiores, porque são zonas de cargas, mas de uma forma geral a dor ela acomete com o processo degenerativo, ela vem aumentando, com o desgaste articular ela acaba aumentando. E uma situação principal para evitar que essas dores evoluam é o cuidado com a articulação. Isso está relacionado com peso, com controle de reforço muscular, com dieta, isso tudo ajuda com a saúde articular. E quais são as causas mais comuns delas? Normalmente é a causa degenerativa, é o desgaste articular, são dois grandes grupos, eu acho que a degeneração é a principal, e o grupo das lesões traumáticas, são as lesões relacionadas com o esporte, ou lesões relacionadas com a causa laboral, mas a grande maioria se deve à degeneração, ao processo de desgaste articular, sim. E qual é o tratamento? É diferente o tratamento de cada um? Sim, normalmente as dores articulares por processos degenerativos, elas tendem a ser crônicas. São as dores mais insidiosas, elas começam devagar e vão aumentando, mas sempre estão presentes. As dores relacionadas com traumas, normalmente é uma dor mais aguda, mais abrupta, No momento do trauma, ou algumas horas ou dias depois, começam a incomodar. Em relação ao tratamento, basicamente, primeiro tem que ser feito um diagnóstico, junto com uma avaliação física detalhada. Alguns exames de imagem são necessários, como radiografia, ressonância, tomografia. Isso vai depender do exame clínico, primeiro, para direcionar o tipo de avaliação com imagem, e principalmente, a partir daí, começar um processo de tratamento, que vai desde o uso da medicação, fisioterapia, imobilização. Normalmente é esse caminho. As lesões traumáticas que tendem a ser um processo de tratamento um pouco mais agressivo em relação a imobilizar, tirar o apoio, ou restringir com algum tipo de imobilização, como uma tipoia. E as lesões crônicas, normalmente, a gente atua muito com fisioterapia e medicamentosa. E, doutor, o que é osteoporose? O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim. A osteoporose nada mais é que um processo que vem perdendo a qualidade óssea com o passar do tempo, ou algumas patologias levam a isso acontecer de forma mais precoce. Existem dois tipos de células no nossa parte óssea, uma exemplificando uma que come o osso e a outra que produz o osso. Então, a osteoporose é um desequilíbrio dessas duas células. Você acaba perdendo mais osso do que produzindo osso. Então, isso é um quadro de enfraquecimento. Diferente do que as pessoas pensam, a osteoporose não acaba doendo, mas sim ela gera uma fragilidade óssea. Tratamento e condução em relação ao paciente osteoporótico vai desde medicamentoso para ajudar a fixar esse cálcio no osso e sempre associado a uma atividade física. Porque o estímulo ósseo para produzir osso ele vem muito do impacto, da força de contração da musculatura ou do impacto no chão. Isso ajuda a célula a produzir mais osso, a ajudar no que a gente chama de turnover ósseo. E geralmente são pacientes mais idosos, são pacientes jovens ou não têm idade? Sim, normalmente são pacientes mais idosos. Normalmente tem uma predileção mais por mulheres, principalmente as mulheres próximas do climatério ou pós-climatério, em que aí a qualidade, por alteração hormonal, a qualidade óssea acaba cometendo e ficando pior, de uma forma um pouco mais abrupta. Então, isso tem muito mais correlação com os pacientes mais idosos, sim. E existe algo para prevenir essa doença?
Sim, a prevenção primeiro é o cuidado tanto na parte alimentar, cuidado com a atividade física, controle de peso, isso tudo influencia diretamente de como o seu osso vai reagir. Em pensar que a musculatura ela é um protetor da parte óssea, ela ajuda a estabilizar a articulação, estabilizar o osso. Então, à medida que você contrai a musculatura, você tira a sobrecarga óssea, né? E a própria contração pela força de tração que acontece, ela acaba ajudando nesse processo de produção óssea, de turnover ósseo. Então, atividade física associada à alimentação, a equilíbrio de vitaminas como a vitamina D, por exemplo, ajuda sempre a manter regular essa correlação entre produzir e quebrar osso, né? Consumir ósseo. E desde o início da nossa conversa a gente já falou sobre essas dores crônicas, várias dores e algumas doenças, elas podem ser prevenidas com a atividade física, né? Então eu gostaria que o senhor falasse da atividade física desde o início, né? Para aquele jovem, para aquela criança. Sim. O exercício físico a gente tem que pensar como se fosse um investimento financeiro, né? Quanto mais cedo a gente começa a investir de forma financeira, mais segurança no futuro a gente vai ter em relação financeira. A gente leva esse mesmo pensamento em relação à atividade física. O exercício físico ele vai trazendo uma qualidade óssea, qualidade muscular, que vai só somando em relação ao futuro. Então, preservar essa musculatura, preservar essa parte óssea, desde uma adolescência até a velhice, a nossa velhice, é isso que vai nos dar uma saúde relacionada com a parte muscular, articular, ósseo-muscular. Prevenir e nunca ter dor é uma coisa impossível. A dor é um sinal que a gente está vivo, né? A questão é que quando a gente começa a ter um sucesso em relação a esse controle da dor, é que essa dor ela fique mais espaçada ou em menor intensidade, né? Porque a dor é um sinal de degeneração, um sinal do nosso corpo ele está deteriorando com o passar do tempo, né? A questão é essa velocidade que isso acontece. E a indicação, de repente, é para crianças mais jovens vários esportes. E a partir de qual idade, mais ou menos, é ideal que a pessoa comece a musculação? A musculação ela pode ser iniciada o mais breve possível, inclusive na adolescência. É claro que existe uma indicação de como fazer essa musculação. Mas do início, na infância, na primeira infância, nas crianças mais novas, é importante a atividade física de forma lúdica, porque isso vai estimulá-la a ter equilíbrio, ter uma coisa chamada propriocepção, uma noção do espaço, uma noção corporal. À medida que vai evoluindo e aí começa a entrar, a partir dos 10 anos, a parte hormonal atuando, já começa a ter uma diferenciação em relação à parte muscular masculina e feminina. E a gente já pode começar a ter esse estímulo, claro, com muito cuidado, com orientação, não é sair fazendo de qualquer maneira. E no outro lado, na outra ponta, diferente do que a gente pensa, o paciente que mais se encaixa para uma atividade de musculação, de academia, é o paciente idoso. É o que mais deve ser frequentado, porque é ele que vai ter uma grande perda de massa muscular, uma diminuição óssea, e que isso que faz é estabilizar essa questão de atrofia muscular, principalmente. E começar bem cedo também é aquele estímulo, né? Para fazer porque gosta. Porque normalmente quem precisa fazer por obrigação acaba que se torna muito chato, né? Se torna uma obrigação, exatamente. Aí é muito mais fácil de desistir e nunca mais voltar. É natural. Então tem esses benefícios. E como os pacientes podem prevenir as lesões ao praticar esportes ou as atividades físicas? Para a gente ter uma prevenção, principalmente, a gente tem que ter um controle muscular. Então, muito do que acontece são os pacientes que são os atletas de final de semana, que não preparam uma musculatura e resolvem no final de semana fazer toda a atividade que nunca fez durante a semana. Esses pacientes são os que mais lesionam. Então, a preocupação é exatamente deixar um corpo preparado, uma musculatura preparada, para que quando for fazer uma atividade como um hobby, não seja massacrante, não seja lesivo. Então, trabalhar esse fortalecimento, alongamento, cuidado postural, ajuda você a ter uma qualidade na sua atividade física, seja qual for. Então, eu acho que a prevenção ela começa com o trabalho principalmente de fortalecimento. Então, quanto mais velho, mais ainda a academia é um remédio homeopático. A gente fala desses esportes de final de semana, normalmente é aquele futebol, aquela pedalada, e realmente, se não tiver cuidado, pode se machucar e a pessoa não consegue nem mais fazer esses exercícios. Sim, acaba perdendo o prazer de uma coisa que ele deixa para o final de semana para fazer. Então, o cuidado é exatamente para dar prazer no momento que ele está fazendo um hobby que ele sempre praticou ou começou a praticar há pouco. E, doutor,
Aqueles pacientes que estão acima do peso e querem fazer esses esportes, por exemplo, do final de semana também, a tendência é muito grande a se machucar, né? Sim. Quais são as suas dicas? Na verdade, quando a gente está acima do peso, um sobrepeso, a sobrecarga articular ela é muito grande. Então, pensar que a massa muscular ela vai ter que movimentar um peso maior. Então, é o mesmo pensamento. Precisa prevenir e a prevenção é com musculação, né? Uma musculação acompanhada, no mínimo 3 vezes na semana, que é o indicado mínimo, porque isso faz com que você cause um recrutamento muscular e tenha uma prevenção e ativação muscular de uma forma mais saudável e mais eficaz. Então, esse processo, inclusive no processo de emagrecimento, a musculação ela deve ser feita de uma forma rotineira, porque é isso que vai fazer com que você diminua o peso e tenha manutenção do peso. Tá? Então, a musculação ainda é o remédio mais comprovado cientificamente que ajuda nesse processo. E eu gostaria de saber também como a lesão de ligamento, como ela é tratada. A lesão ligamentar é uma lesão que ela pode acometer qualquer tipo de articulação, né? Primeiro precisa saber o grau que ela é, né? E que tipo de articulação está acometendo. Então, uma lesão ligamentar ela pode ser muitas vezes de tratamento conservador, fisioterapia, medicação, e algumas outras vezes de tratamento cirúrgico, né? O ligamento ele é uma estrutura do corpo que ajuda no processo de estabilização articular, né? De evitar que a articulação movimente de uma forma errada. Então, vai depender muito do grau da lesão do ligamento. Tá certo, doutora Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. E quem visita a gente hoje é o Dr. Alexandre, e ele é ortopedista e traumatologista e está aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento e a sua experiência na área. E eu gostaria de te perguntar, no primeiro bloco a gente já falou sobre as atividades físicas, algumas doenças e como elas podem ser tratadas, né, e evitadas. E agora eu queria perguntar sobre a artrose. O senhor pode falar um pouquinho? Claro. A artrose é um processo degenerativo, né? Eu brinco com os pacientes que a artrose e a morte são as únicas certezas que a gente vai ter na vida. Mas claro que a artrose ela pode, não necessariamente quando ela apresenta na radiografia ou em outro exame, ela necessariamente é sintomática. Ela pode ser só um processo degenerativo, que é uma diminuição da cartilagem articular, e isso faz com que gere um impacto ósseo maior, né? Então, a artrose, quando tem esse desgaste, ela está muito relacionada em relação à sintomatologia do paciente, o estilo de vida do paciente. Aí entra naquela questão do sobrepeso, entra naquela questão do sedentarismo, porque é a parte óssea que vai sustentar a movimentação do nosso corpo. Se ela sofre esse impacto diretamente, sem o auxílio da contração muscular, o paciente acaba ficando mais sintomático. Quando a artrose evolui para um processo mais importante, em que o osso já começa a perder a conformidade, a sua anatomia, existe a indicação muitas vezes de algumas articulações de sofrer um processo cirúrgico, né, como uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, ou mesmo uma prótese de ombro. Isso para restabelecer a anatomia e voltar o paciente a fazer algumas atividades do seu dia a dia, e principalmente o alívio da dor. E quais são os principais sintomas da artrose? Acho que principalmente a dor, né? A dor ela acaba piorando com o repouso, com muito tempo de repouso. Então o paciente normalmente relata que quando ele acorda ele está mais rígido e começa a movimentar, começa a melhorar. Isso porque com o movimento, a articulação, o corpo ele produz mais o líquido sinovial, que é o óleo que lubrifica a articulação, vamos dizer assim. E isso faz com que alivie um pouco mais a dor. Mas normalmente é uma dor, ou a dor ao impacto, ou os esforços, né? Então, por exemplo, a dor do joelho quando ele faz uma caminhada mais longa, ou sofre um trauma axial, um trauma no chão. Isso acaba piorando um pouco mais da dor, sim. E normalmente são com pessoas idosas também. Normalmente são pessoas idosas, o mais comum, ou alguns pacientes relacionados com sequelas de fraturas principalmente articulares, né? A fratura que acontece dentro de uma articulação. Isso pode levar a uma artrose precoce, sim. E aí é um caso um pouco mais delicado,
porque quando a gente pensa em colocar uma prótese, a prótese ela tem uma vida útil, né? Então não pode ser colocado em alguns casos especiais em pacientes mais novos, mas normalmente a indicação é um paciente mais idoso. E essas dores, elas começam em quais regiões? Aí tem uma variação muito grande, mas normalmente a pior dor ela acaba sendo realmente na zona de carga. Aí quadril, joelho e tornozelo que só acaba sofrendo mais, né? Principalmente quadril e joelho. E doutora, a gente pode falar um pouquinho também das fraturas ósseas. Tá. Normalmente as fraturas elas têm a principal causa é traumática, né? Então com essa incidência grande de pessoas, principalmente que andam de moto, que é uma das principais causas, ou traumas de alta energia, acaba sendo depende muito em relação à questão, a fratura em si depende muito como a gente vai conduzir o tratamento, né? E depende do tipo de osso e a idade. É uma gama de tratamento bem grande. Então, vai desde uma imobilização, um gesso, né, ou até mesmo um tratamento cirúrgico, que muitas vezes pode sofrer uma ou duas cirurgias até restabelecer a função óssea, né? As fraturas, de uma forma geral, elas demoram para ter uma consolidação entre 6 a 8 semanas, independente de um tratamento cirúrgico. E independente se o paciente tem, que é uma outra dúvida, se o paciente tem osteoporose, vai demorar mais para colar o osso ou não. Não. O paciente mesmo com osteoporose, o tempo de consolidação acaba sendo parecido. E a faixa etária também do paciente, ela altera o tempo de tratamento? Altera em relação a pacientes mais novos, crianças com ossos imaturos, que não ainda têm um crescimento, tende a consolidar bem mais rápido, né? Por isso que quando há uma fratura numa criança, a indicação do tratamento, se for cirúrgica, ela deve ser feita o mais precoce possível, diferentemente do adulto. E aí, na outra ponta, o paciente idoso, que normalmente uma das fraturas mais comuns acaba sendo do fêmur proximal, que é uma fratura que pode levar muito à mortalidade e limitação. Então, a atuação rápida no tratamento cirúrgico diminui muito o risco de acontecer uma fatalidade dessa. Doutora, a gente falou também sobre a fisioterapia, né? Eu gostaria que o senhor falasse dos benefícios com o tratamento. A fisioterapia ela é complementar, sempre vai estar auxiliando, né? O médico, o ortopedista e o fisioterapeuta trabalham muito junto, né? Muitas vezes no pós-cirúrgico, muitas vezes na reabilitação da lesão. Então, esse contato fisioterapeuta e médico é essencial para o benefício do paciente, porque a gente tem a primeira condução do caso, encaminha para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta faz o trabalho de reabilitação. Essa reabilitação é extremamente importante para restabelecer a função do membro acometido, né? Seja ele caminhar, seja ele voltar a caminhar ou exercer a sua função, ou o atleta para voltar a exercer sua atividade física. Então, o tratamento fisioterápico é essencial para o sucesso do tratamento em si. E a fisioterapia, então, ela ajuda a recuperar o paciente mais rápido, normalmente. Com certeza, sem dúvida, né? E em alguns casos, principalmente, e aí eu vou citar o seu caso, a paciente gestante, normalmente a gente tem uma dificuldade em utilização de medicação, por interação medicamentosa com o feto. Então, o fisioterapeuta ajuda demais nessa situação, porque ele acaba atuando como uma medicação, ajudando no caso da analgesia, né? Tirando a dor do paciente, né? Deixa eu ver aqui. Uma das dúvidas mais frequentes também que eu anotei é a síndrome do túnel do carpo. Pode explicar pra gente? Posso. Bom, o túnel do carpo, ele é uma estrutura que passa aqui na região do punho, tá? Onde vão passar os tendões flexores do punho e junto com esses tendões flexores dos dedos, junto com esses tendões flexores, passa o nervo mediano. É ele que está inflamado e é ele que dá esses sintomas, né? Ela pode acontecer por atrito desse nervo com os tendões e muitas vezes por diminuição do líquido dentro desse túnel, tá? Ou por edema desses tendões que levam à compressão desse nervo, né? Normalmente os sintomas são noturnos, tem uma questão de parestesia, de dormência em alguns dedos e acabam melhorando um pouquinho durante o dia, mas tem aquela sensação de peso, aquela sensação de dormência que sempre acompanha o paciente. E é uma lesão muito comum. Uma lesão comum acontecer nas pacientes gestantes, né? E tratamento de escolha, inicialmente, sempre é uma fisioterapia e utilização da medicação.
E a gente está falando agora sobre as gestantes, né? Quais são as dores mais comuns na gestante? A dor mais comum é a dor lombar, né? Por que está relacionado? No momento que o feto começa a encaixar, a pelve ela vai se abrindo, e ela vai se abrindo e vai sobrecarregando a parte ligamentar. Associado a isso, quando a barriga começa a crescer, o centro de equilíbrio do corpo fica alterado. Então você acaba jogando muitas vezes a parte dorsal e cervical para posterior e causando uma hiperextensão lombar. E aí sobrecarrega mais a articulação e a sacroiliaca, que é a região posterior da coluna, né? A região mais inferior da coluna. Então a dor lombar é uma dor que acompanha bastante a gestante. E como a gente pode cuidar dessa dor? Previamente, no momento que já está sabendo que está gestante, é o trabalho de alongamento, mobilidade de quadril, fortalecimento de paravertebral, fortalecimento de abdômen. Então, a gestante ela não está doente, tá? Então, ela tem que trabalhar o fortalecimento, ela vai ter um ganho de peso natural. Então, trabalhar o fortalecimento de uma forma, fortalecimento de tronco, paravertebral, abdômen, a musculatura do assoalho pélvico, isso tudo vai ajudar a gestante a passar por esse processo, né? Principalmente ao final da gestação que começa a incomodar mais, que é o momento que o feto começa a encaixar na bacia. E a indicação nesse caso é procurar um fisioterapeuta. Fisioterapeuta ou educador físico, para quem já faz uma atividade física, continuar reforçando, porque não tem contraindicação em fazer musculação à gestante. Né? Não tem nenhuma contraindicação. Claro, salvo algumas patologias decorrentes da gestação, que podem acontecer, aí sim. Mas, de uma forma geral, sim. Pode e deve fazer pilates ou a musculação em si. Tá certo, doutor. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje, por esclarecer tantas dúvidas. Tinham várias anotadinhas, né? Obrigado vocês, obrigado a todo mundo da TV Farol e obrigado pela oportunidade. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir @bruna.cantalupe. Importante também lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.